Funciona contar caloria depois dos 40 anos? Então, contar caloria funciona até os 39 anos e 11 meses. Passou disso aí, gata, esquece. Pessoa que não tem energia nem pra começar o dia, como é que ela vai terminar o dia à noite depois de ter dado atenção pro trabalho, pro chefe, pros filhos em casa, pra casa? Aí o marido é o último, né? É o fim do dia. Fim da linha. É o fim da linha e finalmente ela está fim de linha, né? Foguinho apagado no parquinho. Nem tô acreditando que estamos inaugurando mais um projeto que está sendo desenhado a múltiplas mãos para você, mulher 40 a mais, que vai estar com a gente num lugar, num espaço dedicado não só a emagrecimento, saúde e nutrição, que são meus temas principais nas redes sociais, TikTok, YouTube, Instagram, onde eu estou presente todos os dias, mas principalmente para a gente falar de todo o universo feminino que envolve a vida da mulher, que tá ali. Vamos ser mais generosos, não vamos incluir só as mulheres 40 mais, mulheres 35 mais também tem espaço aqui. E aí a gente vai falar de tudo, de viagem, de astrologia, de maternidade, vamos falar sobre todos esses assuntos, espiritualidade, pintar cabelo, corte de cabelo, tudo que a gente quiser falar, tudo que a gente achar que é importante para nossa vida, a gente vai trazer para cá e vai falar saúde mental, o que for. E a gente vai inaugurar esse podcast hoje, é o PDcast. Eu já pedi para a equipe providenciar o Ginda PD todo dia de gravação aqui, porque assim fica tudo mais gostoso. E hoje a gente vai começar com um tema bem interessante, que é o tema sobre as nossas 7 saúdes. E muitas vezes, quando a gente pensa assim, é uma nutricionista, é uma profissional que trabalha 20 e poucos anos com saúde integrativa, a gente tende a pensar só na saúde física, que por acaso é o que a gente vai falar hoje. Mas o nosso corpo, a nossa saúde física, ela dá base para outras 6 saúdes que também estão presentes na vida da mulher, que é a saúde espiritual, que é a saúde financeira, que é a saúde social ou sua saúde familiar, além da nossa saúde intelectual e a nossa saúde profissional. Então, todas essas 7 saúdes, elas são super importantes. Se a gente fosse fazer uma mandala com essas 7 saúdes, eu teria que ter um equilíbrio entre todas elas para eu me sentir, digamos assim, plena em todas as minhas atividades. É como se a mulher que, de repente, só está com a saúde dela familiar em dia, mas, de repente, ela não tem a saúde dela profissional em dia, né? Ela está um pouco capenga ali nas atividades dela e vice-versa, né? A mulher que muitas vezes também só está trabalhando e de repente tem pouco espaço na vida dela para a família, para cuidados com pessoas, amigos, né? A sua saúde relacional, ela provavelmente também vai sentir falta desses elementos. Então, como encaixar tudo isso, né? A vida da mulher é complexa, né? A gente tem que equilibrar aqueles tais pratinhos o tempo todo, e é justamente girar em torno dessa mandala tão complexa que a gente tem que ter jogo de cintura, que a gente tem que ter habilidade, e nada melhor do que ter um espaço próprio para a gente poder discutir todos esses assuntos onde você confia. Porque hoje, como é que tá a internet? Hoje você fica lá com aquele teu dedo ali, frenético, maluco, todos os dias, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce ali, e assistindo um pouco de cada coisa. No final do dia não aprendeu nada, não sabe em quem confiar, as pessoas são divergentes, então isso gera mais confusão do que conexão. Então a gente pensou assim, por que a gente não cria um lugar onde as mulheres vão ter segurança daquilo que elas ouvem, daquilo que vem como informação? Porque aqui é pra gente se divertir, mas é um lugar para também trazer ciência, pra gente também se informar com aquilo que tem de mais novo, mais moderno e mais fidedigno, com o que a gente precisa conhecer e principalmente aplicar. Eu sou uma pessoa, para quem não me conhece, super prática, super direta, então o nosso objetivo aqui é sempre trazer assuntos, mas assuntos práticos que a gente possa colocar já em dia, no dia mesmo que você assiste. Aí você pode estar assistindo, talvez, você pode assistir na academia, você pode assistir no trajeto para o seu trabalho, você pode assistir depois que todo mundo da tua casa vai dormir à noite, você pode assistir picadinho ao longo da tua semana, não importa. O importante é você ir adquirindo esse conhecimento, se nutrindo de informação, porque essa nutrição ela é tão importante quanto aquela nutrição que a gente bota no nosso prato. Então, se a gente pensar, por exemplo, como que a gente pode organizar essa grande mandala das 7 saúdes na nossa vida? Então,
é basicamente você fazer um checklist, né, uma lista, em pontinhos, de quais são essas saúdes. Então numera de 1 a 7 num papel e coloca: primeira saúde, saúde física, que a gente vai falar hoje. Segunda saúde, saúde, profissional. Então, o que que é saúde profissional? Você está feliz com o teu trabalho? Você tem uma profissão, você constrói uma carreira, você está satisfeita, com a tua entrega? Os seus clientes estão satisfeitos com você? Você acha que você é bem remunerada por aquilo que você faz? Quer dizer, como é que está, o teu envolvimento com o teu trabalho? Se a gente pensar na sua saúde espiritual, como que está a sua saúde espiritual hoje? Você tem, confiança na vida? Você tem confiança no dia a dia? Você entrega para Deus ou para qualquer força que você acredite, uma perspectiva de melhorias, de coisas boas que vão acontecendo na sua vida? Você atribui isso a uma força maior? Você se conecta com isso todos os dias para te fortalecer, para te ancorar, no chão, para não te deixar se perder de si e das coisas que realmente importam na tua vida? Como é que é a tua saúde familiar? A tua saúde familiar, ela diz respeito às conexões familiar ou relacional. Então ela diz respeito, àquilo que você faz quando você está no seu ambiente, íntimo, de família, de amigos. Você tem um círculo, grande, pequeno, mas você se sente conectado com essas pessoas? Você cuida dessa tua família? Como é que é o teu prazer quando você está com essas pessoas? Você cria conexão com elas? Elas fazem parte integrante de quem você é? Elas alimentam o teu sistema ao ponto disso também te nutrir em outras saúdes que você precisa? Quanto tempo você se dedica a esse projeto familiar ou de relacionamento com pessoas próximas a você? A saúde financeira todo mundo sabe o que que é, todo mundo adora dinheiro, né? Então dinheiro é importante para quê para você? É importante para ajudar pessoas, é importante para ajudar pessoas da sua família, instituições, é importante para realizar teus sonhos, é importante para reinvestir na tua profissão, na tua carreira. Como é que anda isso? Você cuida do teu dinheiro? Você guarda, você poupa, onde você investe? Você é uma pessoa que não preocupa só em ficar pobre e ficar rica, mas você se preocupa, com como você movimenta essa energia do dinheiro no teu dia a dia? Então essa é mais uma saúde que a gente precisa se atentar. Vou ter Porque que ensinar a arrumar dinheirinho na carteira, né, que o pessoal não sabe arrumar dinheirinho na carteira, para vir mais dinheirinho. Você sabe arrumar dinheiro na carteira para vir mais dinheirinho? não sei Não arrumar sabe. dinheiro. Então, né, que tá muito as pessoas têm dúvidas sobre, vida profissional e vida financeira como se fossem uma coisa só, e não é. Muita gente tem uma vida profissional boa, ganha dinheiro, mas não tem uma boa relação com o dinheiro. Uhum, Então, às vezes, esse dinheiro vem muito, mas também vai embora muito, ela não uhum. sabe ali o que fazer, e tem aí um fundinho aí psicológico, emocional, às vezes até de uma culpa de ter, ou, né, enfim, tem muitas questões, não é o tema do episódio de hoje, mas tenho certeza que vai ser maravilhoso. E o episódio de hoje, a gente vai falar sobre saúde física. Especialidade da casa, no Especialidade caso. da casa, por isso a gente escolheu esse primeiro episódio, o episódio que abre essa série. E aí eu queria que você falasse por que que a gente escolheu esse primeiro episódio para falar sobre saúde física tão importante. Porque eu acredito, assim, que a nossa saúde física é a nossa casa, é o alicerce do nosso corpo, é ela que vai dar, digamos, estruturação para todas as outras saúdes que vão vir, rodeando essa saúde física. Um corpo rígido, bem alimentado, com horas de sono adequadas, com descanso, com reparo, com hormônios equilibrados, ele vai garantir uma saúde emocional melhor, ele vai aumentar a tua conexão espiritual, ele vai fazer você ter muito mais, discernimento sobre o que fazer na tua vida financeira, te propicia ter energia, força física, disciplina, inclusive para ter os melhores anos da tua vida junto da tua família, dos teus amigos, das pessoas que, vão te dar o prazer de quando você não está, por exemplo, trabalhando ou fazendo qualquer tipo de obrigação, né. Patrícia, uma vez eu estava até me lembrei desse caso, a gente estava conversando com uma amiga e ela se queixando muito, assim, que não estava conseguindo produzir no trabalho, que estava com, né, questões emocionais, e ela: "Ah, eu vou procurar uma ajuda e tal". E eu fiz uma avaliação, já conheço ela há muito tempo, ela estava com muito sobrepeso, sem fazer nenhum, quer dizer, o alicerce dela não estava legal.
Você vê muito isso nas tuas alunas, no teu consultório? Como é que você faz, como é que você percebe isso? Assim, arrumou a casa, existe uma corrente de coisas que vão acontecendo de maneira positiva depois que ela arruma essa casa? É porque, a gente tem que pensar que o corpo físico arrumado não é estética, é vitalidade e é funcionalidade. Então, se eu vou ter um corpo mais funcional e se eu vou ter mais vitalidade, o que que é vitalidade? A gente ter essa energia circulante, essa mãozinha pra cima que a gente quer, sabe? Quer conquistar tudo, a gente tá pra cima, a gente tá com energia alta, a gente tá com essa vibração para conquistas, para acontecimentos novos, a gente está atraindo coisas boas, a gente está se sentindo grande, a gente está se sentindo importante. Mesmo que a minha vida não seja importante, talvez, para outras pessoas que não façam parte da minha vida, mas para mim eu tô grande dentro da minha vida. E o fato de eu me sentir grande dentro da minha vida, eu acredito que é um grande passo para eu realizar coisas grandes na minha vida. Seja junto da minha família, seja junto do meu trabalho, seja acreditando ou tendo essa espiritualidade mais ativa. Então, eu acredito que essa rigidez física, ela vai me trazer autoestima, ela vai me trazer, vitalidade para novos projetos. As mulheres que acabam entrando no plano PD, modificando-se com dieta hormonal, com jejum feminino, com todas as estratégias que fazem ela recuperar a autoestima dela, são mulheres que prosperam no trabalho, são mulheres que se colocam melhor nas relações a partir dali. Por quê? Porque elas têm mais orgulho de quem elas são. Porque quando a gente tem uma conquista, uma transformação, isso é motivo da gente botar uma medalha no peito. Então é assim, eu venci, eu passei pela procrastinação, eu passei pelo desejo, eu passei por eu abdiquei de coisas que eram importantes antes para mim. Eu fui lá e venci. Então, nesse ponto, a mulher se sente mais potente, ela se sente mais poderosa, e ela se sentindo mais poderosa, ela se veste mais, ela chama mais atenção, ela se coloca melhor, ela ganha um papel de destaque em todos os cenários da vida dela. E isso é uma unanimidade praticamente entre as minhas alunas. Então, por isso que eu posso te dizer, eu que trabalho muito com essa vitalidade e com essa energia física modificada, com o corpo, com uma outra informação, como que isso reverbera em múltiplas áreas da vida dessa mulher. Então é comum que essas alunas emagrecem, aí fazem transição de carreira, arranjam novos namorados, ou revitalizam O aquele casamento que já casamento, estava meio ali e tal. Então, assim, isso é param de uma. brigar com todo mundo, param de reclamar de filho o tempo todo. Na Mas eu verdade, essa entendi essa mulher, parte. ela ficava orbitando na vida de todo mundo. E quando ela começa a se enxergar como prioritária, talvez depois de múltiplos anos, talvez ela nunca teve essa sensação na vida dela até ela ser mãe, que é quando normalmente é um marco na vida da mulher, onde ela não se permite mais ser ela mesma, mas ela se permite ser mãe, né, e transitar na vida de filhos, bebê, criança, e ao longo da vida, às vezes até com 30 anos, ela ainda está orbitando ali na Uhum. vida dos filhos, né? A gente conhece muitas assim. Então, como é a primeira vez que ela está se colocando ali no centro, efetivamente a vida começa a florescer em torno dela, e não mais ela em torno do restante das coisas. E aí uma coisa que, assim, você fala muito sobre essa parte, né, o teu projeto fala muito sobre a dieta hormonal. A gente vai falar muito sobre isso hoje aqui, porque, a gente fala de saúde física e aí a gente vai entrar nessa parte hormonal. Então, também tem essa parte comportamental que é influenciada pelos hormônios. Então, hoje dentro do teu projeto, né, com as tuas alunas, também faz sentido essa explicação de que elas melhoram, elas prosperam e elas têm novos projetos, porque a parte hormonal também foi reorganizada? É, sem dúvida, porque a mulher no climatério, e aí quando a gente fala de climatério, Ingrid, a gente está falando anos aí que vão dos 37 até a menopausa, e a Hum. menopausa fase onde, de fato, depois de um ano que ela não tem, que ela tem o último,
o último ciclo menstrual dela, a gente caracteriza essa mulher como estando na menopausa. Só que existem 10 anos anteriores a esse período onde ela já sofre essas alterações. Então você, mulher que está me assistindo agora, que tem seus 35, 36, 37 anos, você já pode estar no climatério, iniciando essa fase. E aí o que é normal acontecer? Irritabilidade, sono leve, sono intranquilo, levantar para fazer xixi à noite, acordar de madrugada sempre no mesmo horário, 3 da manhã, 4 da manhã, 2 da manhã, que é muito comum, não conseguir voltar a dormir, acordar sem energia, sem vitalidade, ter redução de libido, começar a ter alterações de cabelo, pele, unha, linhas de expressões maiores, ressecamento vaginal, ressecamento nos olhos, ressecamento no cabelo. Você começa a ter alterações de memória, sabe? A gente com 40 anos de idade começa a esquecer nome de pessoas, vê na rua, mas não sabe de onde, né? Conhece, velocidade de raciocínio menor, precisa ler coisas e grava menos aquilo que lê. Então, lê o texto 3 vezes para gravar meio texto. Então, ela vai sentindo que há um declínio em várias funções dela. Muitas vezes, por ela não ter conhecimento, ela não sabe que isso faz parte do envelhecimento da mulher e que se chama climatério. Então, o que acontece? A mulher começa o quê? A ficar mais irritada, briga com todo mundo. Quando ela tá com Saúde social. né? A saúde social vai cair, né? Ela tá sempre exausta. Então, como é que também vai ficar ela no trabalho? Como é que vai ficar ela tá na vida sexual dela? Não tem energia para nada. Né? A pessoa que não tem energia nem para começar o dia, como é que ela vai terminar o dia à noite depois de ter dado atenção para o trabalho, para o chefe, para os filhos em casa, para casa? Aí o marido é o último, né? É o fim do dia. Fim da linha. É o fim da linha e finalmente ela está fim de linha, né? Foguinho apagado no parquinho. E então tem isso. Se ela não tem percepção sobre o que ela lê, ela tem uma fadiga mental, ela tem um brain fog, né, que é tipo uma névoa mental, ela tem dificuldade de raciocínio, então ela não sabe escolher coisas mais na vida dela. É meio que o tanto faz, e quem é que quer ter uma vida meio tanto faz? Tudo tá bom, ela não sabe nem distinguir o que ela quer, o que ela não quer, o que ela gosta do que ela não gosta, ela se perdeu dela mesma. E quanto mais os anos vão passando sem ela fazer alguma coisa em torno disso, uma dieta hormonal, uma reposição hormonal junto com a dieta hormonal, ela ter um jejum intermitente bem conduzido para essa fase da vida dela, quer dizer, ela tem um programa que estruture essa nova fase da vida dela, ela vai viver, ao invés dos melhores anos da vida dela, que é o que eu tô vivendo hoje na minha vida, ela vai viver os piores anos da vida dela e acreditando que não existe outra maneira de envelhecer sem isso. E na verdade, assim, você já respondeu, preparei aqui algumas coisas para te perguntar, que são as dúvidas, que seriam esses sinais, mas é isso, né? Os sinais de que a sua vida física não vai bem é exatamente esse desmoronamento de tudo à tua volta, mas tu não sabe, e também tu não se você não tiver o conhecimento, se você não tiver um canal desse aqui de informação de qualidade, você vai adiando e vai colocando na conta de outras coisas, né? Hoje mesmo eu tava com uma paciente na clínica e ela falava assim, nossa, meu trabalho tá muito pesado, eu tô sempre com fadiga mental, eu tô sempre com fadiga física. E a gente já tá fazendo uma suplementação, a gente já tá mudando a alimentação. Ela melhorou a energia dela de 4 para 7, mas ela ainda não chegou em 10. E aí eu falo o seguinte, às vezes a maneira com que você tá lidando com o seu dia a dia é um ralo que tá tirando essa tua energia. E não adianta magnésio só, não adianta estrogênio, não adianta ter testosterona, que se essa energia que você põe no cumprimento de tarefas do dia a dia estiver muito pesada, não tem como Tá nada. drenando. Você tá drenando, você tá perdendo essa energia constantemente. Então a gente tem que mapear que ralos são esses que estão abertos e começar a colocar um elemento para cada um desses itens. Mas eu acho que vale a pena a gente listar assim, quais são as principais alterações por grupo. Que isso é uma coisa que todo mundo gosta de saber, bem pontual. Então, por exemplo, se a gente pensar em cérebro, quais são as principais alterações no cérebro da mulher? Então, redução da memória, redução da velocidade de memória, redução do foco, redução da capacidade de memorização. Então, você lê, mas você não guarda. Você tem fadiga mental e você tem névoa mental muitas vezes. Névoa mental é aquela sensação de blur na mente, né? Se a gente pensar na estética, acúmulo de gordura abdominal, redução da massa muscular, mais flacidez, mais linha de expressão, cabelo mais fino e ressecado, a pele mais fina e ressecada,
pouca lubrificação vaginal. Aí se a gente entrar na parte vaginal, aí a gente vai. Pouca lubrificação vaginal, mais tendência à infecção urinária, mais tendência a candidíase, dor na relação sexual, menos libido, menos vontade de iniciar a relação sexual. Se a gente pensar na saúde metabólica, é uma mulher mais propensa a hipertensão, problema cardiovascular, demência, colesterol alto, triglicerídeo alto, insulina alta, todas as alterações relacionadas à gordura no fígado, entupimento de artéria. Então a mulher vai começando a ter um aumento do risco de todas essas desordens mais metabólicas e vasculares. É normal, a mulher acaba entrando em remédio de colesterol erroneamente e tudo mais. Um outro ponto que eu esqueci de mencionar na parte da mente é a depressão. Também é um elemento muito comum, a falta de vontade, a depressão, a falta de energia, tudo meio que se mistura, porque a mulher não só ela vai ficando com pouca energia, mas ela vai ficando com pouco tesão para a vida. Uhum. Então ela esquece dos projetos, ela já não acredita mais nela, não acredita na ambiência aonde ela tá, sabe, entregue, tá entregue assim, tá deixando a vida me levar. Patrícia, uma dúvida que a gente tem visto muito na internet, isso tem gerado um nível de dúvidas né, o que você falou no início, né, essa confusão de muita informação e um fala uma coisa e um fala outra coisa, e como aqui é o espaço para zero dúvidas, sem dúvidas com PD. Então esse é o espaço pra gente pegar esses temas que tem muito, tá saindo muito, que todo mundo que a gente fica muito perdido, que é a utilização dessas canetas, né, canetinha emagrecedora, a gente não vai falar os nomes, mas todo mundo aí sabe os nomes dela. É possível usar esse tipo né, novidade, tecnologia, enfim, e ter saúde física e continuar tendo saúde física sem o foco na estética, sem o foco em só ficar magra, magérrima e fim? Eu acho que tem espaço para as canetas, mas a gente precisa primeiro entender o seguinte: eu falo na minha metodologia da dieta hormonal que tem 8 hormônios que atrapalham ou que deveriam estar ajudando no nosso emagrecimento. Dentre esses hormônios, a gente tem a leptina e a insulina, que são hormônios que estão mais relacionados à compulsão, a comer mais carboidrato, doce, ganho de gordura abdominal. Aí a gente tem cortisol, hormônios da tireoide e melatonina, que tem a ver mais com produção de energia. E a gente tem os hormônios sexuais, testosterona, progesterona, estradiol, são aqueles hormônios mais que regulam todas essas funções que a gente vem falando sobre a mulher, que tem relação com o sono, com o cérebro, com a estética, com a massa magra. E a gente ainda tem o hormônio de crescimento, que também poderia ser colocado aí dentro dessa lista. Quando a gente está falando de usar uma caneta emagrecedora, basicamente a gente só tem um controle sobre esses hormônios da fome e da saciedade. Uhum. Então a gente está atendendo uma parte desses 8 hormônios. Eu não vou ajustar a tireoide, eu não vou ajustar ali a minha melatonina, eu não vou melhorar meus níveis de estradiol, nem de progesterona, nem de testosterona. Então, muitas vezes, o problema da mulher, ele é multi-hormonal. Então, a caneta, ela entra para agir em torno de um desses hormônios, necessariamente, que precisa de ajuste, através do mecanismo de ação da caneta. Então, pode ser extremamente benéfico para aquela mulher que já tem resistência insulínica, tem hiperinsulinemia, já tem glicose alta, tem hemoglobina glicada alta, teve, por exemplo, diabetes gestacional e depois não olhou mais para isso. Pode ser para uma mulher que, de repente, está com um grau de obesidade maior e que, por isso, também tem uma resistência insulínica associada. Pode ser uma mulher que tem ovário policístico, pode ser uma mulher que tem lipedema. Tem várias situações onde já existe uma disfunção metabólica, onde a caneta pode ser extremamente útil. Mas não sem olhar todo esse cenário. Então, muitas vezes, o que a gente acaba fazendo na clínica quando a gente faz os atendimentos individuais? É justamente olhar, a caneta pode ser um artifício? Tá, mas essa mulher, ela precisa talvez de um implante hormonal para talvez equilibrar os níveis de estrogênio, progesterona, testosterona dela? Sim. Então, caneta mais implante, uma dupla de sucesso. Ela talvez precise ainda de um regulador de sono, talvez entrar com melatonina, teanina, magnésio inositol, fazer um combo de suplementação e a utilização de melatonina, é um terceiro elemento que entra junto com a reposição hormonal e junto com a caneta, que vai trazer sucesso. Agora, o que a gente precisa saber sobre as canetas? As canetas têm uma taxa de reganho de até 70% no primeiro ano de parada da caneta. Isso não sou eu que estou dizendo, são os trabalhos científicos que mostram. Então, você vai saber que se
não tiver investido numa mudança durante o uso da caneta, você necessariamente vai ganhar peso. E muito dessa mudança vem da informação, de Claro, vem da você ter a informação, do informação correta. acompanhamento. Por exemplo, dentro do plano PD, que tem as alunas que podem perder até 20 quilos em 8 semanas, tem aluno usando a caneta. Eu não falo que é para parar de usar a caneta, mas o fato dela ser reabilitada para comer certo, para treinar, para equilibrar os hormônios naturalmente, para fazer um jejum, já facilita o desmame da caneta e a não utilização dela sem reganho de peso. Por quê? Porque houve uma mudança efetiva no aprendizado dela. Agora, foi pra farmácia, aplicou a canetinha, parou, gata. Não tem como não ganhar peso depois de novo. Não é você, é todo mundo. E aí volta aquele tema das saúdes, quer dizer, não mudou a parte mental, não mudou mentalidade, não Não, mudou a E não mudou o investimento no que você faz no teu prato, no seu dia a Sim. dia. Tem gente que não tem fome, aí come um brigadeiro, aí come uma batatinha chips, aí, sei lá, janta uma besteirinha qualquer, um pãozinho com alguma coisa. E também a gente sabe que tem uma taxa de perda de peso vinda de músculo muito alta com as canetas, principalmente em doses maiores. Lá na clínica a gente observa doses acima de 7,5, normalmente, já, no caso do Mounjaro, já trazem essa perda se você não tiver um acompanhamento com suplemento, com alimentação adequada, com um médico e uma nutricionista te acompanhando. Então lá a gente faz um programa para isso. Então, entenda, se você vai perder a grande parte, e pode chegar até 60% da perda de peso em músculo, depois isso vai diminuir teu metabolismo, vai te deixar muito mais propensa ao reganho de peso. Se você já sabe que o reganho pode chegar a 70%, então você, na verdade, está fazendo o oposto do que você deveria estar fazendo. Então, a caneta pode ser boa? Pode, associando com outros cuidados hormonais e tendo esse cuidado de poder fazer isso integrado com uma mudança alimentar, com uma mudança de estilo de vida, para que possa depois, ao retirar a caneta. Até porque você precisa nutrir o seu corpo, quer dizer, se você já está reduzindo muito uma quantidade de comida, ela tem que ser muito bem pensada para que o seu corpo possa estar nutrido, para que você Mesmo com menos comida. assim, para que você não perca o ânimo de, sei lá, conseguir fazer uma atividade física. Eu tô imaginando, assim, a pessoa Ou para não ter queda de cabelo, para não ter... consigo imaginar, a pessoa não come nada e come assim, não tô com fome de nada, vou comer só um brigadeiro. Quer dizer, no dia inteiro a pessoa come um brigadeiro ou um chocolate, né? Essa saúde física vai ser absolutamente comprometida, né? Perfeito. E aí como a gente vai aqui repetir algumas vezes, se a saúde física compromete. As outras saúdes também. Porque a saúde física é esse alicerce, né? Essa construção da casa. Então, imagina, se a pessoa faz um tratamento, sei lá, de quantos meses? Pelo menos 2 meses a gente faz. Então, assim, ela consegue ficar 2 meses sem trabalhar, sem ter vida social, né? Porque não tem energia. Então, de fato, a informação é um pilar que não tem como ela fazer e deixar, não, eu vou só aqui e vou comprar na farmácia, enfim, né? Tem que ter essa base de informação que você fala no desafio, que você fala dentro do plano, né? Ela precisa ter essa informação que é muito importante. A gente vai entrar agora nos pilares, tá? Os pilares, a gente já explicou o que é saúde física, já falou o que é, como você identificar o que está acontecendo, o que não está. Hoje, o que você falaria, Patrícia? O que você entende como esses pilares de uma saúde física bem estruturada, bem organizada, né? Como a gente falou no começo, prático, direto ao ponto. A tua opinião sobre esses pilares? Os 3 pilares fundamentais, eles estão baseados em alimentação, movimento, sono e descanso. Então, esses 3 elementos a gente tem que ter bem estruturados. O que é alimentação? Alimentação é você saber o que é bom para você individualmente. Nem todo mundo deve comer as mesmas coisas, nem todo mundo tem que cortar as mesmas coisas. A combinação e a quantidade. Então, eu falo muito sobre isso nos meus programas online, na minha clínica, quer dizer, em qualquer situação que eu avalio individualmente como que tem que ser estruturada essa alimentação. Quanto de proteína tem que ter, quer dizer, os macronutrientes são importantes também. Como que eu vou compor um prato, por exemplo? Se a gente pensar, por exemplo, no prato, nesse quesito da alimentação, a gente tem uma regra que é bem fácil de você lembrar, que é a regra 3-2-1. Então, 3 partes do prato vai ser legumes e vegetais, 2 partes do prato de proteína, 1 parte de carboidrato. O carboidrato não necessariamente precisa entrar em todas as suas refeições. Depende muito se você fez atividade física, se você vai começar um jejum intermitente, por exemplo, vale a pena você, na refeição anterior ao início do jejum, colocar um carboidrato no teu prato. Então, PD, só para o pessoal entender, você pega o prato e imagina ele dividido em 6 partes, né? Tipo uma pizza dividida ali em 6 partes. Então, 3
3 partes você vai colocar legumes e verduras ou salada, pode ser cru, cozido, pode ser o que Tá. sobrou na sua geladeira, sabe. Nem precisa ter variedade. O que a gente tá falando é o quanto aquilo compõe no Ok. teu prato. Depois você vai colocar 2 partes desse prato de proteína e 1 parte de carboidrato. A proteína também pode ser um resto da noite anterior, pode ser a proteína que te atende bem. O ideal é que você varia esses elementos pelo menos 2 por semana. Então ter 2 proteínas, uma carne e um frango, ter 2 vegetais na semana, sei lá, ter um espinafre e de repente um outro legume, um brócolis. Então ter um mínimo de variedade é importante, mas também não precisa ser um buffet aquilo a cada refeição que você Pra não te come. dar mais Pra não te dar ansiedade, mais ansiedade, trabalho. trabalho, aquela coisa que sobra, não é pra ser desperdício, é pra ser fácil. Uhum. Alimentação, gente, não é pra ser um estresse na casa de cada um, é pra ser a solução de cada um. Então se você ficar pensando que você tem que fazer aquela compra super trabalhosa, Tudo colorida, "Ai, tem fit. que ter 5 cores diferentes", sou totalmente contra isso. Hoje você come verde, amanhã você come outra coisa, entendeu. No final Que da a regra é semana facilitar, pra no dar final tempo das outras saúdes é serem isso, colocadas em entendeu. plano. Como? Patrícia, então a gente entendeu essa parte, né, da alimentação, da importância da alimentação. E dentro dessa alimentação, qual é o papel dela no equilíbrio hormonal? Muita gente pensa, vou fazer uma reposição hormonal. É possível reequilibrar os hormônios através da alimentação? É uma possibilidade? Totalmente possível. E a isso eu chamei de dieta hormonal. É a minha marca registrada para esse tipo de alimentação, então só eu que falo sobre isso aqui no Brasil. E o que se refere a isso? Se refere que a gente pode ter um equilíbrio hormonal escolhendo de maneira intencional no supermercado, no hortifruti, no açougue, os alimentos que você vai começar a colocar no seu carrinho, pensando em ter uma saúde hormonal em dia. Então vamos lá, a gente vai começar a usar a funcionalidade dos alimentos ao nosso favor. Então, de repente, antes você escolhia um alimento pela caloria, porque é de baixa caloria, ou porque de repente esse tem uma caloria parecida, então eu vou levar o que eu gosto mais. Agora não é assim que você vai mais escolher o alimento. Então, por exemplo, entre a alface e o brócolis tem funcionalidade. Por quê? Porque ele nutre o teu fígado para processar melhor os teus hormônios de maneira natural. Então isso deixa os teus hormônios mais equilibrados. Então, não, mas eu gosto mais de alface. Não, vamos ter que começar a comer um pouquinho mais de brócolis. Entre a chia e a linhaça de longe é muito melhor que a chia. Você acha que é tudo papo de nutricionista? É tudo aquela sementinha que o nutricionista manda comer? Ah, que besteira, o nutricionista adora botar firula no cardápio. Não. A linhaça vai o quê? Vai lubrificar a tua pele, teu cabelo, a tua parte vaginal. A linhaça vai equilibrar seus níveis de hormônio estrogênio, que é um hormônio que começa a cair ali a partir dos 44 anos na vida da mulher. Então, a chia já não vai ter esse efeito. A chia pode te ajudar a movimentar teu intestino, te dar saciedade. Então, a gente começa a trazer elementos específicos e novos no teu cardápio. E assim a gente pode fazer com chás, assim a gente pode fazer com condimentos, a gente pode fazer com proteínas, a gente pode fazer com legumes, com vegetais, com todo o cardápio. Não é rebuscado e difícil, é apenas direcionado para o alimento certo que vai trazer função para você. E a gente volta na ideia, né? Se você não sabe, se você não tem conhecimento, se você não busca a informação, se você não para aí na sua hora de café para escutar o PDCast, Uhum. você não vai ter esse nível de conhecimento. E aí vem aquele erro que volta, que a gente talvez fizesse quando a gente era um pouco mais nova, né? Que é contar caloria. Funciona contar caloria depois dos 40 anos? Então, contar caloria funciona até os 39 anos e 11 meses. Depois dali, você já deve ter percebido que se você tentar bater nessa mesma tecla, não vai funcionar. E isso porque tem um jogo diferente que a gente precisa conhecer, que é esse jogo de 8 hormônios que dominam se você vai emagrecer ou se você não vai emagrecer. Se você vai ter saúde, se você não vai ter saúde. Que hormônios são esses? Insulina e leptina. São os hormônios que te deixam com mais fome, que te deixam ansiosa por comer, que você não consegue perceber que já deu tempo de você estar alimentada para parar de comer, que acumula gordura na sua barriga e que te deixa ávida por doces e carboidratos. Depois a gente tem um hormônio que é a melatonina, aquele hormônio que aprofunda teu sono, que te repara, que restaura a tua memória para o dia seguinte, para você ter energia. E aí a gente entra com os hormônios da tireoide, T3, T4, que todo mundo quer sempre ter um probleminha na tireoide para poder justificar porque tá gordinha. Metabolismo lento. Mas na verdade, o que acontece? Ela regula o metabolismo, a temperatura, o teu cabelo, a tua unha.
o teu calor, o teu frio. Normalmente, mulheres que têm hipotireoidismo têm as unhas frágeis, têm o cabelo caindo, sente muito frio nas mãos, nos pés. Então, são hormônios que têm que estar funcionando muito bem para a mulher emagrecer e ter saúde. Depois, a gente tem aí o cortisol, aquele hormônio que a gente produz muito quando a gente está em situações estressoras. Antigamente, as situações estressoras aconteciam uma vez ou outra. Hoje é estresse qualquer coisa, De manhã. né? De manhã, de tarde, de noite, você está sendo acionada no trânsito, com uma notícia, com prazo de entrega de um trabalho. Então, esse acionamento do cortisol faz você acumular gordura abdominal e você perder o seu músculo. Então, o oposto do que a gente está buscando nessa fase da vida. Depois a gente entra nos hormônios femininos, estrogênio, testosterona, progesterona, que vão regular tudo. Teu ciclo menstrual, a hidratação da tua pele, a memória, a tua massa óssea, a tua massa magra. Então, se eu tiver todos esses elementos organizados com alimentos específicos e suplementos específicos, eu consigo equilibrá-los. Mas a caloria não tem nada a ver com isso. Você pode consumir um alimento de mais caloria ou menos caloria, que não exerce qualquer efeito em cima desses hormônios, você está perdendo seu tempo. Patrícia, como é que você vê essa mulher que tá tentando emagrecer, que tá tentando ter uma saúde né, física boa, que vai muito além do emagrecimento, mas que não tá com esses hormônios organizados, que não tá com esses hormônios, que não sabe a importância desses hormônios? Então, primeiro, ela está perdendo tempo, porque ela está tentando emagrecer e ela está vendo que, apesar de todos os esforços que ela está fazendo, ela está cortando caloria, ela está comendo menos, ela está trocando jantar por um shake, ela está fazendo drenagem linfática, ela está indo para academia. Isso, aquelas que estão ainda se esforçando não Mas que desistiram, conseguem se né? Ainda esforçar. estão conseguindo se esforçar, mas elas estão vendo que elas estão batendo cabeça na parede e estão voltando. Então, elas estão tentando, né, vencer uma guerra de canivete na mão. Porque, efetivamente, você parar para pensar, eu quero vencer minha vontade de comer doce, eu não aguento passar um dia sem comer doce. Claro, tua insulina tá lá no alto, tá provocando hipoglicemia em alguns momentos do dia, você precisa do doce, você precisa do carboidrato. Ela tá sem energia, então ela precisa comer para recuperar energia. O que a gente come para recuperar energia? Não é brócolis com folhas e peito de frango. Então, quando você tá com falta de energia, você vai querer comer o quê? Açúcar, beber coisas com cafeína. Aí bebe muita coisa com cafeína, dispara o teu cortisol. Dispara o teu cortisol, você acumula mais gordura, você perde massa muscular. Perdendo massa muscular, teu metabolismo fica mais lento. Metabolismo ficando mais lento, você ganha mais peso. Ganhando mais peso, você aumenta mais a tua insulina. Aí vai depositando mais gordura abdominal, vai dando mais fome, vai oscilando mais o teu humor e a tua energia durante o dia. Com oscilação do humor e da energia, então é uma Virou uma bola de neve. Uma bola de neve. E no final do, né, às vezes no final do dia, ou no final de 1, 2 semanas, é aquela sensação de fracasso absurdo. No final da mesma semana, na verdade, no final do mesmo dia. No final do Você dia. acorda de manhã e fala, é hoje, segunda-feira, parou essa brincadeira aqui. Como que você tá às 5, 6 horas da tarde? Não, amanhã, deixa pra amanhã. Só um pouquinho, só um pedaço. pouquinho, eu mereço, eu tô cansada, meu dia foi difícil, minha vida tá puxada. E aí você vai atribuindo, né, responsabilidades em lugares diferentes, a não ser sua própria vontade Você de vai o mudar. tempo todo perdendo pra você mesmo e criando essa sensação de que você não dá conta, de que nada dá certo pra você, porque, né, se eu não consigo ganhar do doce, só que no final das contas não é só você contra o doce, é você, os seus hormônios Contra o doce. E eles precisam ser aliados, né? Eles precisam estar ali jogando a favor. Patrícia, então voltando para essas queixas enormes que as mulheres têm, elas falam muito de dificuldade de sono e um cansaço extremo que a gente sabe que tem ali alguma associação. Como é que a gente consegue melhorar isso de uma maneira prática, de uma maneira mais, sabe, direta ao ponto, sem tanto, né, higienes do sono, esses rituais gigantes que a gente fala. Óculos de lente amarela. Óculos de lente amarela e velas e óleos essenciais. Que isso vira uma rotina mais Factível. estressante do que, de fato, né, factível. Mas você acaba se estressando mais para conseguir dormir do que... Então, assim, se você não puder ter óleos essenciais, suplementos, óculos de lente amarela, blackout no seu quarto, vamos adotar uma regra 1, 2, 3. 1 hora sem tela antes de dormir, 2 horas sem trabalho pesado, 3 horas sem refeições carregadas. Repete, Patrícia, para Então, não ter dúvida. 1 hora sem tela, 2 horas sem trabalho intenso, né, de computador, telefone, etc. E 3 horas sem refeições pesadas ou mais robustas,
Tá. na parte da noite. Então, refeições mais leves à noite. Então, isso é uma regra que eu acho que todo mundo Consegue consegue fazer. adotar. Você deixou do trabalho, aí você vai ali, pode ver um filminho ali, pelo menos 1 horinha antes, né, conseguir ver uma televisão e essa refeição mais não fazer uma qual é essa refeição, assim, já que você falou de alimentação e a gente tá aqui com a Patrícia, tem que falar de alimentação, gente. Talvez à noite não comer coisas cruas, que requer uma Ótimo. digestão mais difícil. Talvez evitar carne bovina à noite, porque ela vai ter um tempo de digestão maior. Então deixa para comer comida um pouco mais pesada, mais carregada, carne vermelha talvez na hora do almoço e não na hora do jantar. Ter legumes que são de mais fácil digestão, trabalhar bastante a mastigação, evitar beber muito líquido, a refeição, principalmente líquidos mais gasosos. Talvez, colocar elementos nesse teu prato que não sejam muito gordurosos, que levem muito tempo também para ser digerido, então, não fazer fritura à noite, não colocar também tanta gordura, tanto azeite, preparar a comida na gordura e ainda adicionar a gordura depois. E eu ainda gosto de não misturar carboidrato e proteína, às vezes, se a pessoa tem muita dificuldade na digestão, ou ela vai dormir muito próximo ao horário, ela não vai ter muitas vezes 3 horas Uhum. entre a refeição, eu diria que o ideal não é misturar proteína com carboidrato, porque isso também pode ser um fator que lentifica o processo digestivo. Então, se você não tem 3 horas antes de dormir, vale a pena dissociar uma coisa da outra também. É porque no final é tudo uma adaptação do que você pode fazer, porque E, assim gente, jamais bebida alcoólica e café depois da refeição. Isso à noite desestrutura completamente a qualidade do teu sono. Tem gente que acha: "Ah, não tem problema nenhum, eu tomo um cafezinho, eu durmo imediatamente". Você acorda podre no dia seguinte, eu tenho certeza, eu posso provar. e não sabe nem de onde é que veio a E a surra. bebida, a mesma coisa. Bebeu à noite, você pode ver, no dia seguinte você acorda mais cansado. Não é uma ressaca necessariamente, você pode não ter bebido muito, mas você não aprofunda e você não tem a qualidade do sono que a gente precisa para varrer lá no nosso cérebro o nosso HD, que precisa ser varrido toda noite para não acumular toxina. Igual a gente toma banho, a gente escova os dentes, o nosso cérebro ele passa por um processo de higienização noturna. E esse processo de higienização noturna, ele precisa que você se aprofunde nas etapas do seu sono adequadamente. Então, Patrícia, a gente já vai se encaminhando para o final, para o encerramento desse primeiro episódio desse projeto lindo que está surgindo. E eu queria que você falasse, assim, que você desse aí um resumo, fizesse aí uma recapitulação de como essa saúde física abre as portas para as outras saúdes e a importância da gente falar isso, que você desse aí um recado final para elas, bem prático. Eu acho que essa saúde física, ela acaba sendo esse alicerce, porque o nosso corpo é a nossa casa, é a fundação de todas essas saúdes que vão orbitar na vida da mulher. Só se preocupar com o corpo físico também não vai garantir que as outras saúdes estejam preservadas, mas necessariamente sem essa saúde, você não consegue ter, energia para a tua saúde financeira, para correr atrás dos teus desejos, dos teus sonhos, poupar dinheiro. Você não tem vitalidade para entregar para tua família a tua saúde relacional, sua saúde familiar. Você não tem saúde mental sem os nutrientes certos, sem os hormônios adequados. Você não tem a sua saúde a sua saúde espiritual, que você também precisa. Então todos esses elementos, eles vão acabar sendo comprometidos. E como regra final, eu sou a mulher dos desafios, né, talvez valha a pena a gente deixar um desafio para quem estiver assistindo. Eu dei aqui um exemplo, uma regra fácil, 3, 2, 1, para você montar o teu prato. Eu quero que você tente implementar nessa semana, ver o quanto é fácil você implementar essa regra. Você vai implementar, você vai dividir o seu prato em 6 e você vai colocar 3 partes desse prato com legumes, verduras, que podem ser os mesmos, variar só 2 vezes na semana. Você vai colocar 2 partes de proteína e 1 parte de carboidrato. Essa regra 3, 2, 1, ela é um início básico para quem quer começar a seguir uma coisa mais saudável, ter uma informação nova na sua saúde física, mas ainda não é minha aluna, ainda não é minha cliente, ainda não tá no plano PD, ainda não entrou no desafio do emagrecimento. Quer dizer, tem múltiplas possibilidades de você se aprofundar comigo nessa área da alimentação voltada para a mulher 40 mais.
para abrir as portas para uma vida plena. Com saúde física, emocional, financeira, intelectual, relacional, todas as saúdes, ó, em dia. E no final das contas, a saúde física, ela não é a meta, ela é a base, ela que vai servir de suporte para tudo que vai vir no entorno. Então é ali que a gente tem que começar os nossos principais investimentos. E pra gente finalizar, claro, eu preciso de você clicando lá no sininho do YouTube, ativando as notificações, entrando no meu perfil, seguindo o meu perfil no YouTube, compartilhando com as suas amigas os vídeos. Pra quê? Pra que mais conteúdos cheguem até você. Tudo nas redes sociais é assim. Quanto mais você mostra, mais as pessoas curtem, compartilham e dão like, mais esses conteúdos chegam. Então isso é super importante pra gente que tá nesse projeto novo. E a gente vai se encontrando toda semana.